Oi! Andei sumida por aqui, mas vou retomar com os vídeos e hoje é para falar sobre o nosso processo junto à AIMA. Como vocês sabem, nós tivemos nossa entrevista no ano passado, no dia 4 de novembro, gravei um vídeo, tem aqui no canal. E desde então nunca mais ouvi dar notícias sobre o nosso processo. Então é para dizer o que aconteceu. Então, para quem não sabe, no dia 4 de novembro do ano passado, eu e meu marido fizemos exatamente no mesmo dia e no mesmo local, que foi em Lisboa, no Mahatma Gandhi, na estrutura de emissão criada pela AIMA. Fizemos exatamente no mesmo dia a nossa entrevista. E desde então, cada processo tomou rumos diferentes. Eu vim aqui contar para vocês a nossa experiência, o que nós já fizemos de lá até aqui. E é isso, vamos criar aqui um cronograma, a trajetória do que aconteceu. Então, primeiro eu vou falar da minha experiência, que foi mais positiva até o momento do que a do meu marido. Então, no dia 4 de novembro, fizemos a entrevista. No dia a seguir, no dia 5, recebemos o tal... Eu escrevi aqui tudo o que já aconteceu para eu ir falando para vocês, para não perder nada. No dia a seguir, recebemos o tal comprovativo de recolha de biométricos, que a seguir a entrevista, eles informam que dentro de 3 dias a pessoa vai receber o comprovativo como esteve lá e que recolheu os dados. Então, no dia a seguir, normal, nós dois recebemos essa informação via e-mail. Depois disso, nunca mais tivemos nenhuma notícia, nem via e-mail, nada, não tivemos nada. Então, ainda no ano passado, nós não fizemos nenhuma ligação para a AIMA, até porque entendemos que era cedo. Entretanto, quando este ano estava se aproximando dos tais 90 dias úteis para analisar e concluir o processo, que é o que eles dão, né, a data limite, nós começamos já a ficar um pouquinho mais preocupados, né? E começamos a entrar em contato quando já estava se aproximando da data. Mais ou menos 1, 2 ou 3 semanas antes, eu já nem me lembro, já fiz tantas ligações para a AIMA, que eu realmente já não me lembro quando foi que a gente começou a ligar. E eu só sei que foi perto de fazer os 90 dias úteis da entrevista. Começamos a ligar, e aí a única informação que nos diziam é que estava em análise. Estava em análise. Então, eu vou deixar aqui no vídeo o número que pode se ligar para tentar buscar informações. Digo desde já, para quem já teve a experiência de ligar para a AIMA para pedir alguma informação do seu processo, sabe que não é fácil falar com eles. Eu não vou mentir para vocês, tem dia que eu desisto, eu me estresso, porque a pessoa tem que ter ou tá de folga em casa e tem um tempo para ligar, ou se estiver trabalhando, se for o horário de almoço, digo já, vai ser quase o horário de almoço todo, a não ser que tenha muita sorte. Já tiveram dias, sem brincadeira nenhuma, onde chegou assim ao extremo, foi no dia que eu liguei mais de 300 vezes. Já teve dia que eu liguei mais de 200, mais de 100, e teve dia que já liguei bem menos de 100 porque eu não tinha paciência. Isso tudo para buscar informação. E depois de todas essas ligações, vou dar aqui uma dica para vocês, que até muitos já devem saber, mas para quem não sabe, fica aqui a informação. Quando a gente liga para eles, tem 2 tipos de mensagem que você pode escutar assim que liga. Quando você liga e diz logo assim, AIMA, desliga logo, nem vale a pena escutar o resto. Quando a gente liga, eles dizem logo AIMA, aí Agência de Integração, Ligação e Asilo, eles vão dizer que tem muita chamada e que não conseguem atender naquele momento. Então, na hora que você ligar e ouvir logo, a primeira coisa que eles disserem for AIMA, desliga, não vale a pena, liga outra vez. Então, essas tantas ligações que eu disse, claro, né? Algumas não chegam nem um segundo, porque eu ligo, escuto AIMA, desligo, escuto AIMA, desligo.
Então, só vale a pena você permanecer na chamada quando você escuta bem-vindo ao centro de contato da AIMA. Então, na hora que você ligar e ele disser bem-vindo ao centro de contato da AIMA, aí você espera, que aí você vai consentir o tratamento de dados pessoais, depois ele vai te dar a opção de informações. Diz a primeira opção que é atendimento em inglês e a segunda opção que é informações. E aí, quando a gente aperta informações, ainda tem que ter a sorte de ou ir logo para a parte que diz autorizações de residência, TECL 1, manifestações de interesse, TECL 2. No nosso caso, é manifestação de interesse, né? Tem que ter essa sorte, porque às vezes quando você aperta em informação, você conseguiu chegar até lá onde diz para pedir informação, mas quando chega lá, diz que aquele tipo de solicitação, aquele tipo de atendimento, já tem muita gente em espera, que é para ligar novamente mais tarde. Ou seja, tem que ter a sorte de ligar para a AIMA e dizer bem-vindo ao centro de contato da AIMA, tem que ter a sorte de chegar à parte da informação, né? E tem que ter a sorte, depois de clicar em informação, ele te dá a opção de discar lá a opção que tu quer. E aí, depois que você consegue chegar aí sim, digamos, no nosso caso, apertei manifestação de interesse, aí sim é só aguardar eles atenderem. Às vezes demora meia hora, 20 minutos, 15 minutos, depois que você aperta na parte de informação. Mas até que você consiga falar com eles, olha, se estressa. Há dias de sorte. Já teve dias que eu liguei 6 vezes e consegui, e consegui logo, não precisou chegar nem 20 vezes. Mas enfim, é isso. Então, isso para dizer que depois do dia 4 de novembro, quando nós começamos a entrar em contato com eles, foi quando já estava se aproximando dos 90 dias úteis. E toda vez que ligavam, só dava em análise. Até que no dia 9 de abril, eles disseram que o meu processo já estava deferido, e foi deferido mesmo naquele dia, porque quando chegou o meu cartão, tinha lá a data da emissão, né? Que era no dia 9 de abril deste ano. Para minha sorte, né? Foi mesmo uma sorte. Nem sei para a pessoa vai ligar exatamente no dia que foi deferido. E o do meu marido continuava em análise. Então, mas falando do meu processo primeiro, depois que eu consegui essa informação no dia 9 de abril, que o meu tinha sido deferido, que agora é só aguardar o cartão chegar, fiquei já na expectativa, né? E chegou rápido, porque no dia 17 de abril, eles fizeram a tentativa de entrega, só que eu não estava em casa, mas a tentativa de entrega foi feita naquele dia, né? E, ou seja, o que? Nem um pouco mais de 10 dias, né? Um pouco mais não chegou a 10 dias. 8 dias. 8 dias após a informação de que havia sido deferido. Ou seja, foi bastante rápido. Então, 117 dias úteis após a entrevista. Ou seja, ultrapassou aí 27 dias da data limite que eles dão, né? Dos 90 dias úteis. Mas chegou, né? Mas chegou. O meu cartão chegou nessa data. E aí, quando o caso do correio veio entregar e não encontrou ninguém em casa para receber, eles deixam aquela notificação que você tem tantos dias para ir buscar. E aí, quando eu vi aquela notificação, eu até fiquei confusa se realmente era se era a minha autorização de residência. Era o único documento que eu estava esperando, a única correspondência que eu estava esperando naquele momento, mas mesmo assim eu ainda fiquei confusa, porque lá no remetente tinha a informação, tá? Guardei aqui, tinha a informação CAL, né? CAL, como remetente. E eu não fazia ideia o que era isso. E aí, quando eu fui buscar, vi, e aí diz CAL, Alameda, Mahatma Gandhi, Lisboa. Eu não sei para quem não fez a sua entrevista na estrutura de emissão, se vem com outro nome remetente mais sugestivo de AIMA. Mas esse aqui não era nada sugestivo. Mas pronto, fui buscar e recebi efetivamente o cartão em mãos no dia 21 de abril.
E aí eu vou ler aqui para vocês a informação que vem junto com o cartão. Tem aqui dizendo, né, fulana de tal, título de residência número tal. Aí uma coisa importante, que é importante a pessoa fazer, e eu fiz isso só para confirmar. Solicita-se a verificação dos dados nele inscritos e, em caso de inexatidão, deverá dirigir-se ao posto de atendimento onde o requerimento foi apresentado, no prazo de 20 dias a contar da data da recepção do título em causa. Ou seja, se você recebeu, assim que você recebeu o seu título, o correto é confirmar todos os dados que tem no seu título de residência. O nome, a morada, a data de nascimento, número do NIF, número do NIS, número de utente, porque eles dão aqui esse prazo para você ir logo tratar disso. Pronto, o meu, felizmente, estava tudo correto. Então, o meu processo durou esse total de 117 dias úteis. E aí, pessoal, quando o meu chegou e o do meu marido não chegou, eu liguei para lá para saber e continuava em análise. E aí, já falando agora da parte do meu marido, aí como nós não recebemos dele e continuava a dizer essa informação, a gente começou, além de ligar, mandar e-mail para lá, porque quando eu ligava e eles me diziam isso, eu dizia, olha, mas esse é o processo do meu marido, e como foi, eu organizei todos os documentos, tanto dele quanto os meus, né? Então, eu tinha aquela convicção que estava tudo certinho, né? Nada que eles nos pediram faltava. Mas pronto. Mas quando falta algum documento, eles enviam um e-mail. O meu marido não tinha recebido nada, nem dizendo, olha, falta documento tal. E eu estava estranhando, eu não sei qual é a ordem que a AIMA utiliza para analisar os processos. Não é, eu já acho que não é pela data de entrevista, eu não sei. Eu não sei como é que eles utilizam. Porque logo depois que eu recebi, nós temos familiares que fizeram a entrevista um mês depois da gente, e eles receberam os três, são três familiares, receberam os três mais ou menos no mesmo período, logo depois que eu recebi o meu, e o meu marido nada. Então, no dia 21 de abril, a gente mandou um e-mail, que eu vou deixar aqui o print do tipo de e-mail que a gente mandou para a AIMA, porque quando eu ligava e eles diziam, eu continuava em análise, eu explicava, olha, mas o meu marido fez a entrevista no mesmo dia que eu, e não sei o que, ele, olha. Aí o que eles falam? Que eles não conseguem dar detalhes via ligação, que a gente tinha que entrar em contato por e-mail pedindo mais informações sobre o processo. Então, nós mandamos um e-mail no dia 21 de abril, depois mandamos outro e-mail no dia 26 de maio. Entretanto, nenhum desses dois e-mails foi respondido até hoje. Então, a gente pensou, e-mail não é uma boa ideia, eles devem receber vários e-mails durante o dia e não vão responder. Até hoje, nunca responderam nenhum desses dois e-mails. Então, não continuamos mandando e-mail. E aí, o que nós fizemos? Continuamos ligando, não ligávamos todos os dias, né? Tipo, uma vez na semana, 2 vezes na semana, tinha semana que eu esquecia de ligar, mas pronto. E aí é assim. Aí depois disso, o que nós fizemos? Agora no dia 12 de agosto, a gente mora em Setúbal. A gente foi na AIMA aqui de Setúbal, tentar ver se meu marido estava de férias, a gente foi lá ver se conseguia que eles dissessem alguma coisa, verificassem alguma informação, porque na nossa cabeça a AIMA, independente de ser um ponto de estrutura de emissão ou de ser uma AIMA, uma loja fixa da AIMA, como é aqui em Setúbal, porque onde a gente fez é o que eles criaram, a tal estrutura de emissão, como se fosse um mutirão para despachar os processos, né, em Lisboa. Mas eu pensava que, independente de onde você fez o sistema da AIMA, pensava eu que era um sistema unificado e onde você fosse,
através de algum dado seu, eles conseguiam te dar alguma informação. Então fomos aqui no dia 12 de agosto, no caso no mês passado, né? Eu gravo esse vídeo na data do dia 30 de setembro de 2025. Então fomos no mês passado, no dia 12 de agosto, aqui na loja da Aima em Setúbal. E aí não conseguimos nem passar da porta. Chegamos bem cedo, antes de abrir, né? E aí já foi se formando uma fila, então ficamos lá na fila. Para quando abrisse, talvez tivéssemos a sorte de conseguir pelo menos uma senha para buscar a informação. Só que quando abriu, quem fica lá na porta é um segurança, né? Meio que fazendo um filtro de quem vai entrar para pegar uma senha e ser atendido, ou despachar a pessoa, olha, o que você quer não é aqui. E não conseguimos passar da porta, porque o segurança disse, segundo ele, né, disse que como nós fizemos a entrevista lá na estrutura de emissão, lá em Lisboa, aqui eles não conseguiam ver nada, porque são sistemas diferentes e não sei o que, foi o que ele justificou. E que ele não conseguia, lá eles não iam conseguir ajudar de maneira alguma, porque foi feita a entrevista na estrutura de emissão. E também não soube dar informação, então, de onde devíamos nos dirigir, né? Pronto, eu entendo, esse não é o serviço dele, né? Ele já tá ali, pronto, enfim. Então nem entramos. Então decidimos ir em Lisboa, onde realmente foi feita a entrevista, que é no Mahatma Gandhi. Aí nós só conseguimos ir 10 dias depois, que foi no dia 22 de agosto, na estrutura de emissão da AIMA, lá em Lisboa. E aí quando nós chegamos lá, tem que ter sorte, porque ali é uma confusão. Quando a gente chegou, tinha muita gente, claro, a maioria das pessoas com agendamento e muita gente querendo buscar informação dos seus processos que já são desde o ano passado. Tinha gente em situação pior do que a do meu marido, que era desde setembro do ano passado, ou seja, já fez um ano, né? Do meu marido ainda vai fazer um ano no dia 4 de novembro. E aí tinham os seguranças lá na frente, vendo os agendamentos para deixar entrar. E coincidiu de quando nós chegamos lá, tinha uma senhora que trabalha na AIMA, que não era segurança, que eu entendi que é alguém que consegue resolver algumas coisas, lá na porta. Algumas pessoas me disseram que era para ela dar informação, né? Aí meu marido ficou numa fila, que foi uma fila que foi falar com o segurança, né? Perguntando como é que ele podia fazer para pedir informação. Aí o segurança disse para ele que não, que lá não fazia isso, que era só quem estava agendado que ia entrar. Aí meu marido insistiu. E ele falou então que era para falar com essa senhora que estava assim do lado. E aí a senhora disse pro meu marido aguardar, ele explicou que era desde novembro, para a senhora aguardar, disse pro meu marido aguardar, que ela já ia lá com ele, lá dentro, ver o que se passava. E aí ela selecionou algumas pessoas nessa mesma situação, digamos assim, para entrar com ela para ela tentar ver o que podia fazer. Sendo que essa mesma pessoa dizia assim, em voz alta, né? Depois que meu marido já estava lá perto dela. Só vai entrar quem tiver agendamento, que lá eles não estão dando informação, que tem que ligar, né? Aí é uma coisa complicada, porque imagina se nós chegássemos bem nessa hora que ela disse isso. Nós íamos até perder as forças e ir embora. Mas aí, enfim, aí quando ela decidiu entrar, ela já chamou lá umas pessoas e meio que esqueceu do meu marido. Aí meu marido lembrou ela, olha, eu também tô aqui, você pediu para eu esperar. E aí, tá, pronto, foram todos juntos lá para dentro. E aí, o que acontece? Aí o meu marido, eu fiquei esperando lá de fora. E aí o meu marido falou que ele estava observando, né, o que também tinha acontecido com as outras pessoas que tinham entrado junto com ele, e algumas até com processo, com entrevista mais antiga. Aí ele falou que muitas pessoas, a mulher estava informando que deu tipo um erro na biometria e precisava colher a biometria de novo, tirar foto novamente,
Pronto, muita gente teve que tirar foto e registrar a biometria novamente. Aí meu marido até pensou assim, bem, deve ter sido a mesma coisa que aconteceu com o meu. Só que detalhe, essas pessoas precisaram recolher esses dados novamente, mas só souberam disso porque foram lá. Porque essas pessoas, assim como meu marido, não recebeu nenhum e-mail, nenhuma notificação dizendo que ainda não tinha sido dado prosseguimento por conta disso. Pronto, só descobriram porque lá foram. E aí, quando chegou a vez do meu marido ser atendido, pasmem, não faltava nada. A pessoa disse para ele que nunca tinha visto isso acontecer, segundo ela, porque o processo dele estava todo certinho e já tinha sido tudo, digamos, aprovado, que só faltava mandar para emitir o cartão, para o cartão ser produzido. Aí a pessoa que estava falando com o meu marido até brincou, dizendo assim, eu acho que a pessoa que analisou o teu processo pode ter morrido. E esse processo ficou parado. Pronto, então olha, enfim. Aí a pessoa até disse, aí meu marido perguntou, então o que é que faria naquele caso? Aí ela disse que ela em si não tinha essa autoridade de já mandar para emitir o cartão, que ela ia mandar um e-mail para um setor que faz isso, né? Aí ela até falou assim, olha, como é mês de agosto, tem muita gente de férias, eu acho que não vai ficar resolvido já esse mês, mas eu acredito que até o final de setembro você recebe o seu cartão. Então nós saímos de lá até assim mais aliviados, né? De finalmente alguma, algum posicionamento, né? Porque pronto, a gente estava assim perdido. A gente liga, e não pode dizer nada. E aí essa pessoa pelo menos deu essa luz, digamos assim. Aí chegou não chegou em agosto, né? Como já era esperado. Chegou quando entrou o mês de novembro, mês de setembro, quando começou agora este mês de setembro, ficamos na expectativa dia após dia de receber alguma informação. E aí, deixa eu ver aqui qual foi o dia que meu marido recebeu um e-mail. Ah, tá aqui. No dia 5 de setembro desse mês, eu acho que vocês ouviram dizer por aí que a AIMA começou a mandar e-mail para as pessoas informando o estado do seu processo. Quando foi no dia 5 de setembro, meu marido recebeu um e-mail dizendo que o processo dele está em análise e que eles previam finalizar a análise, né, entre o mês de setembro e outubro. Enfim, nesse meio tempo, né, depois que eu recebi o meu e continuamos ligando, há um outro status de processo, sem ser em análise, que a gente começou a ouvir no telefone, né, as pessoas nos informando que quando eu conseguia falar com alguém, eles diziam que o processo do meu marido estava aguardando decisão pela AIMA. Isso era um status do processo. E aí, como nós já falamos com várias pessoas diferentes via ligação, teve uma senhora que eu perguntei, olha, mas o que quer dizer aguardando decisão pela AIMA? Já passou pela análise? Ainda vai para análise? Ela, não, já passou da análise, já é um outro status. E teve um outro carinha que quando eu falei, perguntei, mas o que é aguardando decisão pela AIMA? O que quer dizer? Ele falou, quer dizer que está em análise. Olha, eu já nem sei. Aí tem dia que a gente liga e diz aguardando decisão pela AIMA, tem dia que a gente liga e diz em análise. Eu sei que até a data de hoje, do dia 30 de novembro, que já dão 230 dias úteis, meu marido nunca recebeu o cartão de residência dele, o título de residência. E eu liguei hoje, antes de gravar esse vídeo, e hoje foi um dia de sorte. Eu consegui falar com eles depois de 17 ligações, e a pessoa que atendeu falou que está em análise. Pronto, a gente já nem sabe o que fazer. Eu até falei com uma advogada uma advogada de imigração, que já deu alguns suportes aqui em Portugal, já tratou de processos de pessoas, de familiares nossos, muito competente. E aí eu tinha falado com ela, acho que antes de nós irmos à estrutura de emissão em Lisboa, perguntando para ela, explicando para ela a situação e perguntando se havia algum recurso naquele momento por meio judicial
que ela soubesse que pudesse mesmo resolver a situação. E aí ela foi muito honesta, dizendo que há muitas pessoas nessa mesma situação e que antigamente, vou explicar aqui do jeito que eu entendi, né? Não vou usar os termos jurídicos que ela utilizou, mas que o que eu entendi foi que antigamente ela estava conseguindo resolver de uma maneira e já não consegue, e que ela estava com alguns processos semelhantes ao do meu marido, que ela ia tentar de uma outra forma. Mas como ela não sabia se ia dar certo, ela não estava pegando mais nenhum caso semelhante enquanto ela não soubesse como efetivamente resolver. Ela foi sincera, até agradeci ela pela honestidade, porque poderia ser alguém que só dissesse assim, eu posso tentar, tu pagava o serviço e afinal não deu em nada. Então, nesse momento, a gente está aguardando finalizar o prazo do e-mail para ver o que a gente vai fazer, se é por meio judicial, se a gente vai de novo lá na estrutura de emissão em Lisboa, porque, como eu disse para vocês, e vamos deixar os prints do e-mail, no e-mail diz que está em análise e que o processo vai ser, digamos, finalizado até no máximo em outubro. Agora que vai começar outubro, então vamos esperar para ver se agora no mês de outubro tem alguma notícia boa. Espero que sim. Então essa foi a nossa retrospectiva, a nossa experiência desde a entrevista em Lisboa no ano passado. Então, duas situações do mesmo dia, mesmo local, que tomaram rumos diferentes. Não sei o que acontece lá dentro, se é uma falta de organização, olha, eu não sei. Sei que agora a gente está esperando, vamos esperar acabar o prazo para ver o que vai ser feito. Então, se você tem uma situação semelhante ou teve e já resolveu, conta aqui nos comentários o que foi que você fez, compartilha a sua experiência, às vezes pode ajudar uma outra pessoa, até pode nos ajudar em saber o que fazer também. Se você conhece alguém que conseguiu resolver uma situação assim semelhante, conta aqui nos comentários. É isso. Obrigada e até o próximo vídeo, quando a gente conseguir receber finalmente o título de residência, a gente volta aqui para contar a experiência, tá bom?